Tem dois aspectos que a gente, pelos nossos convidados, vocês já identificam como é que a gente quer abordar. Nós teríamos que falar da questão da política comercial e também dos seus impactos na geopolítica. O presidente americano suspendeu por 30 dias as tarifas de importação que ele havia imposto, 25%, sobre produtos do México e do Canadá. Essa suspensão, pausa, trégua, como vocês quiserem chamar, ela vem de acordos de última hora desta segunda-feira com os dois países, horas depois de terem sido decretadas essas tarifas. Confira. Os termos do acordo com o Canadá foram anunciados pelo primeiro-ministro Justin Trudeau nas redes sociais. Um plano de US$ 1 bilhão e 300 milhões que inclui helicópteros, tecnologia e o envio de 10 mil agentes de segurança à fronteira para atuar no combate ao crime organizado e no tráfico de fentanil aos Estados Unidos, um poderoso anestésico que já matou milhares de americanos por overdose. As negociações representam uma mudança de postura do premier. No fim de semana, Trudeau anunciou tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos e apelou aos canadenses para que comprassem apenas produtos nacionais. Com o acordo, a guerra comercial entre os dois países fica suspensa por pelo menos 30 dias. O mesmo aconteceu com o México. A presidente mexicana Cláudia Sheinbaum também prometeu enviar 10 mil soldados na fronteira para barrar a imigração ilegal, além da entrada de fentanil nos Estados Unidos. Já a Casa Branca se comprometeu em reforçar o combate ao tráfico de armas pesadas que saem do território americano para o país vizinho. O acordo pausa por um mês as tarifas de 25% nas importações de produtos mexicanos, mas o republicano ainda questiona o déficit comercial com o México. Ahí le comenté que pues en realidad no era déficit, que teníamos un acuerdo comercial, que éramos socios comerciales y que este era pues el resultado de ser socios comerciales y que en todo caso pues era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. Com Pequim, entretanto, o impasse continua. Tarifas de importação de 10% entram em vigor amanhã e mexeram com os principais mercados financeiros do mundo nesta segunda-feira. Nas bolsas asiáticas, a queda variou entre 2% e 13,5%. Os principais índices norte-americanos encerraram o dia de negociações no vermelho. Investidores europeus também demonstram receio. A bolsa, que concentra os principais negócios da Europa, fechou com a maior queda diária em mais de um mês. Durante um encontro informal de líderes da União Europeia, o presidente francês Emmanuel Macron disse que haverá reação caso Donald Trump decrete tarifas aos países do bloco. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Se fazer respeitar. O que vem para cima de nós, Marcos? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o que ele está ameaçando sobre Canadá, México, Europa e China, né, representa mais de 50% do comércio dos Estados Unidos na exportação e na importação. Portanto, o impacto que teria dentro da economia americana é enorme. Aumento de custos, inflação, quebra das cadeias lá de suprimento, e isso poderia abrir para nós algumas pequenas oportunidades em produtos que nós somos competitivos, né? Pega o caso das carnes, por exemplo, né? Se eles tarifam, né? Hoje tem 7 bilhões de comércio de carne entre Estados Unidos e Canadá e México, e tem também 7 no outro sentido, né? Nós somos super competitivos, não íamos ter as mesmas tarifas, talvez ganhássemos alguma coisa, mas o grosso do que eles transacionam em agro, por exemplo, são frutas, legumes, verduras, alimentos processados, bebidas, coisas que nós não somos competitivos, né? Então, eu não vejo esse acordo como algo muito promissor para a gente, essa situação toda que ele criou, se for para frente, né? Mas vai ser muito prejudicial para a América do Norte, que é uma região que está integrada há 30 anos. Né? Dentro desses acordos ao qual se referiu a presidente do México. Exato, porque começou o NAFTA há 30 anos atrás. Seria como se a Alemanha e a França agora aumentassem tarifas depois de 50 anos lá da União Europeia. Né? Então, quer dizer, é um negócio que não faz nenhum sentido, porque já está tudo super integrado. E aí todas as cadeias de suprimento, de carros, de coisas que eles fazem, de bens, seriam afetadas, inclusive o agro.
O que eu acho que nos preocupa mais, no caso do agro, é o que vai acontecer com a China, né? Porque aí sim, aí nós estamos falando de 40% do que o Brasil exporta em agronegócio, 60 bilhões de dólares e produtos que concorrem diretamente com os Estados Unidos. Na primeira guerra comercial, eles aumentaram a tarifa da China para cerca de 12% hoje, tarifa efetiva. E agora vão botar mais 10%, né? Se isso acontecer, isso pode nos abrir oportunidades na China, mas precisa ver se também não vai ter outras retaliações e outros países. Exatamente o ponto, Marcos. Exatamente o ponto. A gente não consegue falar da política comercial sem se referir diretamente à geopolítica na sua expressão mais clássica. Gunther, é a sua especialidade. O impacto geopolítico das tarifas que o Trump anunciou parece ter sido maior do que o choque entre economistas ou especialistas em política comercial, procede? Olha, William, a gente tem que separar alguns pontos. O Trump está usando as tarifas e sobretaxas para diferentes objetivos. E isso ficou claro, né, hoje, já aí com essas decisões de última hora, entre México, né, com o México e com o Canadá, deles aumentarem essa proteção na fronteira, porque o combate a fentanil foi uma das bases, né, da campanha, então, ele precisa dar retorno para os seus eleitores, assim como, né, conseguir diminuir a presença dos imigrantes, que ele falou que já deportaria não sei quantos milhares já nos primeiros dias, e não aconteceu. Então, parte desse processo é discurso para o eleitor dele que votou nele com base nisso. China não, China já é um outro objetivo. China é visto nos Estados Unidos sim como a grande ameaça para a liderança americana e que está numa posição bem mais fragilizada do que antes, com uma economia desacelerada. E que, portanto, se efetivamente essa retaliação começar, né, e como o Trump já bem avisou quando ele assinou essa diretriz, né, presidencial, se houver retaliação, ele tem o direito de aumentar mais ainda essas taxas. Isso sim pode gerar essa competição entre eles. Por isso mesmo, ele também falou que teria uma conversa com Xi Jinping, que, até onde eu saiba, não ocorreu. Mas o enfrentamento com a China é algo que vai e não vai terminar tão cedo. Trump está semeando uma aliança anti-americana? Sem dúvida, né? As atitudes dele, e aí se a gente somar o fechamento da USAID, né, que tem programas sociais importantes na África, no Sudeste Asiático, no Sul da Ásia, nos países mais pobres, né? Isso realmente retira a confiabilidade, né, dos Estados Unidos como parceiro, como ator global, né? O que é confuso nesse uso das tarifas dessa forma é que, diferentemente do primeiro mandato, quando ele usou as tarifas por razões comerciais, né, ele conseguiu que a China se comprometesse a importar 200 bilhões de dólares a mais ao longo de 2 anos de produtos americanos, conseguiu refazer o NAFTA, né, recriar o acordo com o Canadá e o México. Dessa vez, a motivação, a justificativa é outra, não tem a ver com economia nem com comércio, né? Tem a ver com fentanil, né, que de fato matou 90 mil americanos nos 12 meses antes de agosto do ano passado, de overdose, junto com outras drogas, mas o fentanil, que é um opioide muito poderoso, né, usado para câncer, para doenças que causam muita dor, mas que gera dependência e tal, e é uma epidemia nos Estados Unidos, né? No caso do Canadá, lavagem de dinheiro e, enfim, esse tipo de problemas de fronteira, e no caso do México, os imigrantes ilegais, o narcotráfico, né? São coisas diferentes de comércio. Então fica até difícil você medir a eficácia e o custo-benefício de uma política dessa, porque você está comparando maçã com laranja, né? Ele está mexendo em relações comerciais para obter concessões que são da ordem, digamos, de segurança nacional, de segurança social e tal.
E as concessões que foram feitas hoje e que o fizeram dar esse waiver de 30 dias, elas não são verdadeiras. O acordo para o investimento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares na fronteira do Canadá foi assinado em dezembro com o Joe Biden. Então eles conversaram, falavam, ô Trudeau, o que você pode anunciar aí para eu te dar aí um waiver de 30 dias? Ah, que tal 1 bilhão e 300 milhões na fronteira? Ah, tá bom, acho legal, então tá bom. Bota Aí, 10 mil soldados 10 lá. mil soldados, mas isso aí, olha lá, em dezembro já tinha sido feito. Mesmo em relação ao México, já tinha se comprometido a reforçar a fronteira e tal. Então é um grande teatro. Nós não temos um contencioso desse tipo com os Estados Unidos, Marcos. Mas você, na sua intervenção até aqui, citou um ponto de intersecção entre essas duas grandes vertentes. O Lorival está ressaltando o fato de que se o Trump esteve alguma vez preocupado com balança comercial e por isso impôs tarifas, um instrumento clássico, desta vez não se trata disso. Quando você disse o problema é a China, o que ele fizer em relação à China pode nos abrir possibilidades, porém, como a China está aumentando a presença política dela, inclusive, sobretudo aqui na América do Sul, o que é que você mais receia? Não, eu acho que a China está se preparando para o Trump há bastante tempo. Ela diversificou muito as suas exportações nos últimos anos, se aproximou dos países daqui da América Latina, da África, muitos da Ásia também. E acho que quanto mais ele for duro com os aliados dele, mais isso vai abrir oportunidades para a China. Hoje tem várias matérias falando isso, que a China vai aguentar o tranco agora desse aumento, porque ela não tem muito a ganhar nesse momento, porque não tem história direta de fronteira e tudo mais, e ela vai jogar pesadamente para ganhar aliados, né? E os Estados Unidos está rejeitando os seus maiores aliados. É incrível, é realmente incrível o que está acontecendo na América do Norte, que sempre foi super integrada, né? E por que ele vai direto atacar os dois vizinhos que são próximos e dependem dele, ele também depende dos vizinhos? Isso pode gerar inflação, que é terrível. O problema lá da migração, se perder trabalhadores, também vai tornar a economia americana menos competitiva, né? Por que ele saiu por esse lado? Eu acho que a China, como ela sempre faz, ela vai olhar mais no médio e longo prazo, vai se aproximar de vários países, ela tem muito a oferecer. Por exemplo, no nosso caso, as nossas exportações, é o nosso maior cliente comercial, é um potencial investidor e certamente se eles têm um problema de guerra comercial, eles vão se aproximar da gente, por exemplo, lá no agronegócio ou lá nos minerais, porque a gente hoje é o maior fornecedor da China nessa área já e poderá ser ainda maior. Agora, o que vai acontecer lá na frente é difícil de saber, né? Quer dizer, se tiver uma guerra comercial localizada Estados Unidos e China, eu acho que vai existir, isso pode beneficiar a gente. Agora, se há depois um grande acordo entre eles, por outras razões, ou se isso afeta todo mundo e não mais apenas dois países, aí é um cenário completamente diferente, imprevisível e, principalmente, a gente não pode comemorar a guerra comercial, né? Guerra comercial é algo indesejado, né? No período entre guerras, lá nos anos 30, os americanos elevaram as tarifas de 25% para 50%. Isso foi uma das causas que levou à Segunda Guerra. Depois eles passaram 60 anos criando as regras de comércio que a gente tem hoje, que são agora literalmente rasgadas, né? Essas decisões unilaterais sobre tarifas não podem ser feitas pelas regras internacionais de comércio. Mas hoje em dia ninguém dá bola para isso. A China diz que vai entrar com um processo judicial no OMC que está desacreditado. Que está desacreditado, ou seja, não tem juiz. Então, o que vai acontecer, eu não sei. Mas o que eu sei é que isso pode gerar ganhadores e perdedores. E no caso da América do Norte, eu só vejo perdedores dos dois lados, porque é um negócio inacreditável ele ter usado essa história de uma bomba tarifária, uma bomba atômica tarifária que destrói tudo que foi feito em 30 anos por causa lá do fentanil, né? Que é um negócio muito pequeno, perto do que isso poderia causar na economia desses três países. Gunther, por exemplo, o Gideon Rachman, que é um dos principais comentaristas internacionais, super lido ao redor do mundo, é o comentarista-chefe do Financial Times. Ele afirma diretamente: Trump está destruindo a Aliança Ocidental, está? Tá porque ele está muito mais imprevisível do que no primeiro governo dele. É uma das razões dessas medidas estar tão
tão até espalhafatosas, é para deixar uma marca dele para a história. Por isso que até brinco que talvez a gente sinta saudades do primeiro governo Trump. Isso vai ser muito pior, muito mais imprevisível, como o Marcos vinha falando, até porque, como a gente diz, né, não tem mais os adultos na sala. Ele convocou só apoiadores para os cargos principais que são completamente fiéis a ele. Então, a imprevisibilidade é muito grande, isso gera essa incerteza. Ela fala lá que até o Macron deu entrevista, a Europa vai reagir, e vem tentando já se preparar, né, para isso, para um rompimento, pelo menos do ponto de vista militar. Então, as instituições internacionais que existiram depois da Segunda Guerra Mundial, eu não vejo como ainda sendo preservadas. Ele vai querer deixar esse marco na história americana que pode colocar em risco essa estabilidade mundial que a gente vinha vivendo. Os políticos alemães, por exemplo, estão indo para uma eleição das mais difíceis. Há um déficit de liderança hoje na Alemanha surpreendente. O que se espera que seja o partido vencedor agora nas eleições, 23 do mês, que é um clássico partido democrata cristão, a CDU, tentou uma votação na semana passada no parlamento alemão, utilizando-se do que no vocabulário político alemão, Rechtsradikalen, radicais de direita, perdeu. Desmoralizou o que seria o chefe de governo da Alemanha a partir do dia 23 de fevereiro. Mas os alemães, os franceses e os europeus já começam a apontar nessa direção que o Günther insinuou. Já estamos conversando com a China. Claro, não restam muitas opções, né? Assim, se os Estados Unidos deixam de ser um parceiro confiável, a Europa está numa situação que olha para a Rússia como uma ameaça real, né? E aí precisa realmente negociar com a China para ter uma influência porque a China tem uma influência gigantesca sobre a Rússia depende da China, né? Para ver o que dá para fazer, né? A responsabilidade da China e da Europa aumentam quando a irresponsabilidade dos Estados Unidos se torna um problema global, né? E olha como é tudo assim caótico, né? Ele tratou dessa questão, colocou tarifas iguais sobre a maioria dos produtos para Canadá e México, 25%, só o petróleo e gás que foi diferente, 10% para o Canadá, 25% para o México, por causa do fentanil. O fentanil, foram encontrados no ano passado 19 quilos de fentanil que passaram pela fronteira com o Canadá e 9.600 quilos na fronteira do México. A fronteira do México é um problema de verdade, né? Assim, e esse fentanil, uma parte dele vem da China. Então, sim, é algo para ser discutido, para ser tratado, né? Mas voltando a essa questão das alianças e tal, o mundo ele se torna muito mais perigoso e ele se torna um lugar da lei do mais forte, em que as violações de soberanias tendem a se normalizar quando se quebra essa aliança transatlântica entre Estados Unidos e Europa, porque essa aliança ela foi feita, depois foi consolidada e adquiriu a forma atual depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente para evitar guerras, né? É uma aliança de defesa ocidental, né? E que funcionou muito bem até recentemente com esse papel. Então, isso em que o Trump está mexendo é algo que realmente vai desequilibrar o mundo e vai incentivar aventuras como a que o Putin fez na Ucrânia e que o Xi Jinping pretende fazer em Taiwan. A gente tem duas figuras no governo Trump, o secretário de Estado, Marco Rubio, e a gente tem o assessor de Segurança Nacional, Mike Waltz. São totalmente leais ao Trump, que esse é o principal critério para a escolha das pessoas mais próximas dele, mas ambos ali consideram a China o grande inimigo dos Estados Unidos. Parece haver um consenso muito sólido entre eles. A maneira como você sugeriu que pode haver um entendimento, e esse entendimento, se houver, entre Estados Unidos e China, isso para o Brasil tem uns impactos enormes? Pode haver?
Eu acho que no curto prazo não vai haver, não. Eles vão realmente se bicar agora, né? O que eu acho que foi surpreendente foi o Trump, ao mesmo tempo, trazer a América do Norte e a aliança com a Europa para dentro dessa bagunça, né? A gente achava que ele ia, basicamente, olhar para a questão da China, né? E ele foi muito além. Então, agora eu acho que existe todo um certo... Pode haver um certo reposicionamento do mundo em relação a isso. Mas com a China eu acho que vai piorar. Vai piorar em várias áreas, não só na área comercial, na área militar, na área tecnológica, que nós estamos vendo a disputa lá pela questão da inteligência artificial e muitas outras, né? Mas eu acho que lá na frente vai haver uma tentativa de um grande acordo mesmo, porque essas coisas começam a gerar vários spillovers que não são desejáveis, né? Quer dizer, então eu acho que isso sim poderia talvez prejudicar a gente. Marcos, imagina a China parando de comprar os alimentos do meio oeste americano, que é fundamental nas eleições, não daqui a 4 anos, mas daqui a 2 anos, as eleições de meio de mandato. É curioso que na primeira vez que teve a guerra comercial, a gente imaginava que pudesse haver um acordo, tal, acabou havendo, né? As tarifas continuam altas, o Biden não reduziu as tarifas que o Trump colocou lá atrás e agora ele colocou mais 10%. Mas ele falou inicialmente que ia botar 60%, né? Aí sim, aí teria sido realmente um caos. Em 100%. Mas eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que a China vai se aproveitar do fato do Trump ter colocado as suas fronteiras nessa história e a relação lá com a Europa. Ela vai se aproveitar, sim.